Você sabe que seu cérebro envelhece? E você sabe como ele envelhece? Quando pensamos em envelhecimento, normalmente vem à nossa cabeça rugas, dores nas costas ou cabelos brancos. Mas quanto à nossa mente, o cérebro, esse órgão complexo que comanda as nossas emoções, decisões e memórias, também envelhece. E o que é mais assustador, o processo pode começar muito antes dos sinais se tornarem visíveis. O envelhecimento cerebral não acontece de uma vez e nem segue a mesma velocidade para todos. Ele começa sutilmente, pequenas falhas de memórias, perda de foco e dificuldades para aprender algo novo. E com o tempo, esses sinais podem diminuir para condições mais sérias, como o declínio cognitivo leve ou até a doença de Alzheimer. Mas antes de falar como prevenir, precisamos entender exatamente o que muda no cérebro com o tempo. E aqui vão algumas transformações naturais do cérebro ao longo da vida. A partir dos 30 anos, o cérebro começa a encolher lentamente, especialmente nas áreas do hipocampo, responsável pela memória, e o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e controle emocional. As conexões entre os neurônios, chamadas sinapses, vão sendo perdidas com o tempo. Menos sinapses significam menos eficiência para processar e armazenar informações. Algumas proteínas, como a beta-amiloide e a tau, também se acumulam anormalmente em pessoas mais velhas, contribuindo para doenças como o Alzheimer. O envelhecimento provoca um estado inflamatório constante no organismo, que também afeta o cérebro. Os neurônios são altamente sensíveis à oxidação causada pelos radicais livres, o que leva à morte celular e à deterioração do tecido cerebral. Uma pesquisa publicada na Nature Neuroscience mostrou que o volume cerebral pode diminuir até 5% a cada década a partir dos 40 anos, principalmente no hipocampo. Segundo a Nature Study, a redução na produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina está ligada ao envelhecimento cerebral, afetando motivação, humor e memória. Um estudo de Harvard demonstrou que pessoas com altos níveis de proteína beta-amiloide no cérebro tinham declínio cognitivo mais acelerado, menos antes dos 60 anos. É importante entender que envelhecer não é o mesmo que adoecer. Algumas falhas de memória são normais, mas quando interferem na rotina, isso pode indicar algo mais sério. Esquecer de colocar as chaves, mas lembrar depois. Esquecer informações importantes com frequência, mas ainda manter a autonomia. Esquecer rostos conhecidos, datas importantes e não conseguir realizar tarefas simples sem ajuda. Um caso que podemos exemplificar é uma pessoa, por exemplo, que tem 42 anos e recentemente percebeu que sua memória anda mais fraca. Em contrapartida, seu amigo de 51 anos mantém a mente afiada. A diferença, enquanto a pessoa de 42 anos negligenciou o sono, viveu estressado e raramente leu. Já a pessoa de 51 anos cultiva o hábito de leitura, medita todos os dias e pratica caminhada. A idade não é o único fator. Os hábitos moldam o ritmo do envelhecimento. E aqui estão algumas sugestões práticas para retardar esse processo. Estimular o cérebro com atividades desafiadoras ajuda a criar novas conexões neurais. Durante o sono profundo, o cérebro realiza um faxinão e elimina toxinas ligadas ao Alzheimer. Doenças como hipertensão e diabetes aceleram o envelhecimento do cérebro. Isso desgasta sua atenção e reduz a eficiência cognitiva a longo prazo. Pouca gente percebe, mas o cérebro é afetado por uma série de hábitos que parecem inofensíveis à primeira vista. Ao longo dos anos, esse comportamento vão se acumulando e influenciando diretamente a vitalidade da mente. Não é apenas a passagem do tempo que causa o declínio cognitivo do cérebro. Muitas vezes somos nós mesmos responsáveis por acelerar esse processo. A boa notícia é que, ao compreender quais são os principais sabotadores da saúde cerebral, podemos agir com consciência para neutralizá-las. Um dos maiores vilões do envelhecimento da mente é o estresse crônico. Diferente do estresse pontual, que pode até ser benéfico como motivador, o estresse persistente atua como um agente inflamatório no cérebro. A inflamação constante de cortisol, o hormônio do estresse, prejudica áreas essenciais como o hipocampo, responsável pela memória e pelo aprendizado. Pessoas que vivem sob pressão contínua tendem a apresentar dificuldades de concentração, lapsos de memória e maior risco de depressão. Outro fator crítico é a privação do sono. Dormir mal ou dormir pouco interfere diretamente na capacidade do cérebro de se regenerar. Durante o sono profundo, esse sistema glifático, uma espécie de sistema linfático do cérebro, entra em ação, limpando resíduos neurotóxicos que se acumulam ao longo do dia. Entre esses resíduos
está a proteína beta-amiloide, que quando não eliminada adequadamente, está associada ao desenvolvimento de doenças do Alzheimer. Dormir mal todos os dias é como deixar o lixo se acumular dentro da mente. A má alimentação também cumpre um papel importante nesse cenário. Dietas ricas em açúcar refinado, gorduras trans e alimentos ultraprocessados contribuem para a inflamação sistemática e comprometem a função cerebral. Além disso, essas substâncias alteram o metabolismo da glicose no cérebro, diminuindo a sua eficiência energética. Por outro lado, uma alimentação baseada em frutas, vegetais, peixes gordurosos e grãos integrais tem efeito protetor. Estudos sobre a dieta mediterrânea, por exemplo, mostram uma associação clara entre esse estilo alimentar e menor incidência de declínio cognitivo. O sedentarismo é outro fator silencioso, mas destrutivo. A atividade física não beneficia apenas o corpo, ela tem impacto direto na saúde do cérebro. Caminhadas regulares, por exemplo, estimulam a produção de BDNF, que significa o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que promove o crescimento e a manutenção dos neurônios. Ficar parado por muito tempo, por outro lado, contribui para a estagnação mental e aumenta os riscos das doenças neurodegenerativas. A solidão e o isolamento social também têm efeitos devastadores. Um estudo da Universidade de Chicago demonstrou que o sentimento de solidão ativa áreas do cérebro ligado à dor, ao medo, mantendo o indivíduo em constante alerta. E isso drena recursos cognitivos e favorece a degeneração, a conexão com outras pessoas, conversas, trocas emocionais, vínculos afetivos. É um alimento essencial para a mente. Pessoas que mantêm laços fortes apresentam melhor desempenho cognitivo ao longo da vida. Por outro lado, o uso excessivo de telas, a hiperestimulação digital estão entre os novos inimigos da saúde cerebral. A exposição constante a notificações, vídeos rápidos e múltiplas abas abertas prejudica a capacidade de foco profundo, fragmenta a atenção e interfere nos processos de consolidação da memória. Viver em modo escuro infinito pode parecer entretenimento inofensivo, mas está treinando nosso cérebro a ser superficial, impaciente e reativo. É importante reconhecer que não se trata de eliminar todos os fatores negativos da vida moderna, mas sim de estabelecer um equilíbrio inteligente. Entender os sabotadores é o primeiro passo para desativar o modo automático e proteger de forma consciente o que temos de mais precioso, que é a nossa mente. Para começar a neutralizar esses fatores, priorize noites de sonos consistentes, mesmo que isso exija ajuste na rotina noturna. Aprenda a dizer não quando for preciso, como forma de reduzir fontes desnecessárias do estresse. Incorpore alimentos naturais na sua alimentação e mantenha uma prática física regular, mesmo que seja apenas uma caminhada de 30 minutos diário. Busque conversar mais com pessoas próximas, cultivar amizades e estar presente em ambientes sociais. E muito importante, estabeleça momentos offline onde o cérebro possa desacelerar, focar e se reorganizar. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro era uma máquina que, com o passar do tempo, apenas se desgastava. As ideias predominantes diziam que, ao chegar na idade adulta, os neurônios paravam de se multiplicar e que qualquer dano era irreversível. No entanto, essa visão foi completamente transformada graças a uma descoberta mais revolucionária da ciência moderna, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar, se reorganizar e criar conexões ao longo da vida. Isso significa que mesmo em idades avançadas é possível aprender, se readaptar, recuperar funções perdidas e fortalecer habilidades cognitivas. E essa descoberta mudou tudo o que sabíamos sobre o envelhecimento mental. Essa capacidade plástica está presente desde o nascimento, mas continua ativa até a velhice, embora de forma mais lenta. O cérebro pode se adaptar às novas experiências, estímulos, ambientes e hábitos. Quando você aprende um novo idioma, começa a tocar um instrumento ou a prática de um novo esporte, está literalmente reconfigurando seu cérebro. O estímulo constante é o motor da neuroplasticidade. Sempre que enfrentamos um desafio cognitivo, o cérebro responde criando ou reforçando conexões entre neurônios. Esse processo, além de nos tornar mais hábeis, fortalece a reserva cognitiva, um conceito que representa a capacidade do cérebro de recompensar perdas ao longo do tempo. Pessoas com alta reserva cognitiva tendem a envelhecer com mais autonomia mental e apresentam menor risco de demência. Pesquisas com idosos que se mantêm ativos mentalmente mostram resultados impressionantes. Um estudo publicado no jornal American Medical Association acompanhou adultos com mais de 60 anos que praticaram treinamento cognitivo por 10 anos
Ao final, observou-se que aqueles que mantiveram o cérebro estimulado tiveram menos perda de memória, raciocínio e habilidade executiva em comparação com o grupo de controle. A mente, assim como o corpo, responde aos treinos. Outro exemplo poderoso vem de pacientes que sofrem acidentes vasculares, o famoso AVC. Em muitos casos, mesmo após danos severos, essas pessoas conseguem recuperar parcialmente ou até totalmente as funções motoras e cognitivas. Isso acontece porque outras áreas do cérebro assumem funções danificadas, graças à plasticidade neural. O que era visto como um destino selado, hoje é transformado como um território constante de adaptação. Vale lembrar que a neuroplasticidade não atua apenas em nosso benefício. O cérebro também pode se reorganizar de forma negativa, como ocorre como o vício, a procrastinação ou pensamentos automáticos negativos. Quando repetimos constantemente comportamentos nocivos, criamos trilhas mentais que se tornam cada vez mais fortes. Por isso, tão importante quanto estimular o cérebro é escolher o que queremos reforçar. Outro fator essencial para aproveitar a neuroplasticidade é o contexto emocional. O aprendizado é potencializado quando está ligado a emoções positivas. Sentir entusiasmo, curiosidade ou realização ativa circuitos dopaminérgicos que fixam com mais força o que está sendo aprendido. Por outro lado, ambientes de medo, crítica ou pressão excessiva tendem a bloquear a formação de novas conexões. E isso mostra que a qualidade do ambiente em que vivemos molda o nosso cérebro. No dia a dia, a neuroplasticidade se revela de forma simples. Ao resolver um problema novo no trabalho, se adaptar a uma mudança de rotina, lidar com um desafio emocional ou aprender uma nova habilidade, cada experiência significativa está moldando silenciosamente o mapa do nosso cérebro. Uma das melhores formas de ativar a neuroplasticidade cerebral é sair da rotina mental. Aprender algo novo, seja uma receita diferente, um idioma, uma dança ou até um quebra-cabeça, já provoca novas conexões. A curiosidade é uma ferramenta poderosa. Quando ativada intencionalmente, transforma a maneira como o cérebro responde ao mundo. Outra prática que favorece a neuroplasticidade é a meditação. Pesquisas do Hospital de Manchester mostraram que a meditação regular aumenta a espessura do córtex cerebral em áreas ligadas à atenção e ao controle emocional, ao mesmo tempo que reduz o volume da amígdala, relacionado ao estresse e ao medo. Praticar a gratidão, manter um diário de pensamentos ou simplesmente refletir sobre aprendizados diários são formas sutis, porém eficazes, de fortalecer os caminhos mentais que queremos manter ativos. O movimento físico também contribui. A prática de atividades como yoga, natação ou caminhadas em ambientes naturais combina estímulo físico e mental, reforçando a saúde neurológica por meio da liberação de substâncias benéficas ao cérebro. A ciência nunca esteve tão próxima de desvendar os mecanismos que governam o envelhecimento do cérebro. Ao longo das últimas décadas, uma avalanche de estudos tem revelado os caminhos promissores, não apenas para desacelerar o declínio mental, mas também para reverter certos processos antes considerados irreversíveis. O que era aceito como um destino inevitável, hoje é questionado com otimismo e bases sólidas em evidências. Um dos focos mais importantes da neurociência atual está nos biomarcadores do envelhecimento cerebral. Pesquisadores da Universidade de Harvard vêm estudando como a presença de proteínas como a beta-amiloide e a tau, associadas ao Alzheimer, podem ser detectadas com décadas de antecedência por meio de exames de imagens avançadas. Esse tipo de diagnóstico precoce pode permitir intervenções muito antes de sintomas surgirem, mudando o curso da doença. Além da detecção, o campo da nutrição funcional tem ganhado destaque na prevenção cognitiva. O envelhecimento da mente não precisa ser um sinônimo de perda, mas sim de transformação. A ciência nos mostrou que o cérebro é um órgão adaptável, inteligente e resiliente, e que depende de muitas condições que oferecemos a ele para continuar funcionando com plenitude. Você não precisa esperar a velhice para cuidar da mente. O quanto antes começamos, maiores serão os efeitos preventivos e mais recursos teremos para enfrentar os desafios da vida com clareza, memória e lucidez. Cada escolha conta e cada hábito constrói. E mais que isso, cada momento de atenção, cada respiro consciente, cada pequeno esforço por mudança, tudo isso traduz em neuroplasticidade, proteção e juventude mental. O que você aprendeu aqui fez sentido? Tem o potencial de mudar algo na sua vida? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de apoiar nosso canal se inscrevendo e curtindo o vídeo. E antes de você ir, eu vou deixar uma recomendação aqui na tela de um vídeo que vai te interessar bastante. Um forte abraço e até a próxima!